Hoje vamos falar sobre a amenorreia prolongada associada à dieta e exercício. São muitas as mulheres que numa altura da sua vida sofrem de ausência de menstruação por períodos prolongados. A amenorreia. A amenorreia secundária, que não deriva de uma insuficiência ovariana ou disfunção uterina, é sem dúvida a mais comum, em particular a amenorreia hipotalâmica funcional, que afeta cerca de 2% das mulheres. No entanto, em certos grupos, como as mulheres atletas, por exemplo, essa prevalência aumenta para cerca de 30%, sendo também muito comum em entusiastas do fitness, mesmo que recreativos, que seguem um regime de treinos e dietas extremamente rígido. E é por muitas vezes a amenorreia prolonga-se durante anos, sem uma resposta terapêutica, além dos anticoncepcionais orais ou indução com progesterona, uma estratégia que, em vários casos, nem sequer funciona como devido. Mas o que é então esta amenorreia hipotalâmica funcional? De uma forma muito simplista, trata-se de uma redução da produção de gonadotropina, LH e FSH, e da hormona hipotalâmica que as estimula, a GnRH. Trata-se de uma disfunção central, portanto cerebral, que se manifesta com a ausência de estimulação dos ovários para a produção de estrogênios e progesterona, hormonas que caem e deixam de se verificar as oscilações normais do ciclo. Em consequência, o endométrio não espessa e não há indução de menstruação. E se a ausência de menstruação se prolonga por um período de mais de 3 meses, podemos falar então de uma amenorreia, que no caso da amenorreia hipotalâmica funcional, verifica também os níveis de LH e FSH baixos, inferior a 10 milunidades por mililitro, e de estradiol inferiores a 50 picogramas por mililitro. Não existe um critério de corte para a progesterona, mas ela está também invariavelmente baixa. E quais são então as principais causas desta disfunção? Como vimos, trata-se de uma insuficiência de estímulo e a quebra hormonal é secundária a essa insuficiência de estímulo. O hipotálamo no cérebro é o centro dessa disfunção, que pode ser provocada por restrição energética severa e prolongada, stress físico excessivo, excesso de atividade física, stress psicológico em conjunto com os fatores anteriores ou não. A questão é que este aspecto vem por muitas vezes junto a distúrbios comportamentais associados à restrição calórica e ao excesso de atividade física. Este déficit energético é, no fundo, uma desproporção entre o gasto real e o aporte, aquilo que o Comitê Olímpico Internacional definiu como REDS, the Relative Energy Deficit in Sports, que afeta uma porcentagem elevada das atletas. Embora, como disse, seja uma disfunção que também afeta mulheres não atletas, ou que pelo menos não sejam competidoras, tendo um volume de treino elevado e associado também à restrição calórica. No mundo do fitness é algo também bastante comum e já estudado. Por exemplo, quase 70% dos atletas apresentam distúrbios menstruais na altura da competição e 44% estão em amenorreia. Há pelo menos 3 meses antes da competição, já que não menstruavam. E 4 meses depois da prova, cerca de 30% continuava em amenorreia. Situações que se prolongam, muitas vezes durante anos, com competições sucessivas e longos períodos cumulativos de déficit e também de stress. Olhando para as alterações hormonais até ao dia 0, portanto o dia da prova, temos uma quebra muito significativa do estradiol, T3 e também da leptina. E a leptina parece ser uma das hormonas centrais em todo este processo. A leptina é uma hormona produzida no tecido adiposo branco, foi descoberta há relativamente pouco tempo, em 1994, nestes ratinhos com um gene silenciado e que expressavam um fenótipo obeso. Mais tarde também foram identificados casos em humanos de mutação no gene da leptina ou no seu receptor, também eles com um fenótipo de obesidade severa. A leptina é expressa no tecido adiposo em proporção com a sua massa total e como sensor do nosso estado energético, ou seja, num estado energético positivo, marcado por reservas elevadas de gordura ou a ingestão de uma refeição hipercalórica, ela sobe. Em privação, os níveis naturalmente baixam. Uma das suas funções é controlar a homeostase energética a nível central, no hipotálamo. Ela aumenta o gasto energético pela ativação do sistema nervoso simpático e produção de hormonas tiroideias e tem um efeito saciante também. Portanto, quando ela baixa durante um período de restrição calórica, o gasto energético total baixa e a fome aumentaria. E de facto temos toda a evidência nesse sentido. Qualquer processo de restrição calórica reduz a leptina em valores que podem chegar até aos 60, 70%. Também o exercício reduz os níveis de leptina, colocando o indivíduo num estado de conservação energética e nem é preciso um volume de treino muito elevado para que isso se verifique numa mulher. As mulheres tendencialmente sofrem mais das quebras de leptina
do que os homens associado à atividade física. Trata-se de uma adaptação do organismo para aumentar a eficiência e reduzir os gastos fúteis que dissipam energia como calor ou os aumentos do dispêndio após a ingestão de uma refeição de elevada densidade calórica. Mas para além do controle da homeostase energética, o balanço entre o gasto e o aporte, a leptina também regula a produção de gonadotropinas. Quando a leptina baixa, a produção de GnRH baixa, de LH e FSH também, e, em consequência, os ovários ressentem-se na maturação dos folículos e produção de estrogénios e progesterona. O endométrio não espessa e estão criadas então as condições para uma amenorreia. Ora, se a causa dessa amenorreia passa pelo déficit energético relativo, como vimos, a solução passará invariavelmente pela saída de um contexto de privação. O consumo energético deverá ser igual ou superior ao gasto efetivo, mas mais do que isso, os hidratos de carbono devem ser ajustados às necessidades e, na verdade, é o macronutriente que mais importa no meio disto tudo. Se compararmos o impacto de duas dietas restritivas, low carb com 30% de hidratos de carbono e uma low fat com 70% de hidratos de carbono, ambas com a mesma proporção de proteína e isocalóricas, a redução da leptina é 25% superior no caso da dieta mais restritiva em hidratos de carbono. Além disso, sabemos que as atletas com disfunção menstrual ingerem em média menos 20% de energia e de hidratos de carbono do que as atletas que mantêm ciclos normais, e o aumento do consumo recupera a função com elevado grau de sucesso por um período de tempo muito variável. Em média demora 3 a 6 meses após restauro do equilíbrio energético, mas em alguns casos poderá de facto levar mais, sem esquecer que também outros fatores podem influenciar aqui, como o stress psicológico, por exemplo, e é também normal que a menstruação não regresse totalmente regular nos primeiros tempos. Os hidratos de carbono são o macronutriente mais eficaz na elevação da leptina e, em grande parte, pela ação da insulina que estimula a sua produção a nível dos adipócitos, não esquecendo, obviamente, a importância do aporte energético global. Há uma associação estabelecida entre o grau de restrição energética e as anomalias do ciclo menstrual e a redução dos níveis de estradiol. Não é raro vermos esta questão também desvalorizada pelas mulheres quando ser mãe não está no horizonte, até é cómodo não menstruar e acreditar que quando for necessário resolver o problema, se vai ao médico e pronto. Ora, não é bem assim, não só por vários casos serem refratários ao tratamento, como vários problemas secundários associados à amenorreia prolongada, redução da densidade mineral óssea e aumento do risco de fraturas, em consequência, atrofia da musculatura uterina, secura vaginal, disfunção sexual, aumento do risco cardiovascular, depressão, ansiedade, entre outros. Não se trata de um problema que possa ser ignorado por muito tempo e que, na grande maioria dos casos, tem solução. E esta é uma mensagem importante. Tem solução e o tratamento é bastante linear, simples na verdade. Ajustar o aporte energético e de hidratos de carbono de acordo com as necessidades. Abaixo das 3 gramas por quilo será muito difícil alguém manter as funções fisiológicas femininas durante muito tempo em mulheres fisicamente ativas, minimamente ativas. A suplementação é totalmente secundária a estes aspectos major, à exceção de eventuais carências nutricionais que possam ser de alguma forma diagnosticadas. O principal entrave ao sucesso da terapia são, de facto, as próprias pacientes que sabotam as mudanças necessárias pelo medo de ganhar peso ou pela resistência à redução da carga física, à redução do volume de treino. Mas a verdade é que, na grande maioria dos casos, a composição corporal não piora, mas melhora e significativamente. E ninguém precisa deixar os treinos por completo, apenas ajustar o volume, frequência e intensidade dos mesmos. Em nutrição e medicina desportiva chamamos esta condição de tríade da mulher atleta, sendo muito comum no meio, mas não só, para mais se adicionarmos os fatores psicológicos também pesam. Além disso, a redução da leptina não é o único fator que condiciona a produção de gonadotropinas a nível central. Também o aumento crónico da CRH e cortisol em resposta ao stress continuado e restrição energética e a própria beta-endorfina, um opioide endógeno produzido em resposta a estímulos como o próprio exercício físico e que se mantém cronicamente elevado em situações de carga de treinos excessivas. E não são poucas as vezes que a amenorreia hipotalâmica funcional não vem acompanhada de um percentual de massa gorda propriamente baixo ou um déficit energético aparente. É uma disfunção complexa que deve ser analisada caso a caso. Desligar as funções sexuais é a melhor resposta de um organismo à agressão e a um ambiente hostil onde a sobrevivência é a prioridade. Procriar fica para depois, quando as condições forem mais favoráveis, quando houver alimento suficiente ou reservas, ou quando o stress físico for menor. Somos os únicos animais que se exercitam por desporto ou por saúde.
correr só para fugir de predadores ou ir atrás de uma presa. A amenorreia hipotalâmica funcional não é uma doença, mas sim uma disfunção de causa ambiental e comportamental. As causas já as vimos e são de facto multifatoriais. Como tal, a abordagem terapêutica também o deve ser, em alguns casos um trabalho combinado e coordenado com o médico, nutricionista, psicólogo e também treinador, integrando a própria paciente no processo de uma forma ativa. Isto, obviamente, num mundo perfeito, quando as causas são energéticas e stress físico, que é o que mais me diz respeito, quase sempre tem uma solução desde que não haja uma autossabotagem e confiança em quem faz este acompanhamento. Mas uma coisa é certa, estereótipos de imagem muitas vezes não são compatíveis com a saúde de uma mulher.